para todo mundo, eu sou a Isabelle e esse é o Entreteratube. Hoje eu vim fazer a resenha de 2 livros maravilhosos escritos pela Philippa Gregory, A Rainha Branca e A Rainha Vermelha. Ansiosos? Vamos para o vídeo! Bom, primeira coisa que tem que se dizer, né, que os 2 livros, eles usam de licença poética, né, são romances históricos. Então, a Philippa Gregory, é uma estudiosa, ela tem muitas fontes para poder saber, né, um pouco mais do que aconteceu na história real da Inglaterra, mas ela também usa a imaginação para poder montar as falas, os pensamentos, né, porque infelizmente a gente nunca vai poder saber o que realmente aconteceu no passado, a qual a gente tanto se interessa. Os 2 livros, né, eles são da coleção Guerra dos Primos. Os 2 contam a história do episódio muito famoso e muito importante para a história da Inglaterra. Aconteceu no pleno período medieval, importantíssimo para a formação do país, que é a Guerra das Rosas, que durou aí mais de 30 anos. E ela trouxe uma perspectiva maravilhosa, né? Eu gosto muito dos livros da Philippa Gregory, né? Ela também escreveu sobre os Tudors, eles são muito conhecidos, infelizmente já está ficando raro aqui no Brasil. Então, ela agora resolveu lançar sobre a história anterior aos Tudors, né? E é o seguinte, a Guerra das Rosas acontece num período da linhagem da Inglaterra em que primos brigam pelo trono, certo? E um deles são representados pela Rosa Vermelha, que é o grupo de Lancaster, que apoia o rei que está reinando, que é o Henrique VI. Só que o Henrique VI está meio maluco, os habitantes, né, a população não gosta muito da rainha, que é a Margarida d'Anjou. E aí os York, que é representado pela Rosa Branca, eles acham que é na hora, né, de tomar o trono do rei, porque não está dando mais certo. Então, eles passam a apoiar um primo do rei Henrique, né, o Eduardo. Então, dá-se início à Guerra das Rosas, 30 anos de muita luta, de muito sangue derramado. E a Philippa Gregory traz uma maneira maravilhosa nos seus livros, como sempre, uma escrita fácil, que a gente se identifica mesmo com os personagens. E a gente quer ler cada segundo. E ela traz tudo isso na perspectiva feminina. Diferente dos livros dos Tudors, né, que ela traz na ordem cronológica das esposas do Henrique VIII, aqui não. Aqui ela vai trazer o mesmo acontecimento em visto de pessoas diferentes, né? O primeiro livro que ela lançou foi o A Rainha Branca, em 2009, que conta a história da Elizabeth Woodville, que casou-se com o rei Eduardo, que é representante da casa de York. Para quem não sabe, né, ela é uma mulher de personalidade muito forte. Eu já fiz uma resenha lá no Instagram, vou mandar o link aqui embaixo para quem se interessar. Mas a história dela é mais ou menos o seguinte: ela é filha de nobres, apoiava a casa de Lancaster, só que o marido dela morre e ela precisa reaver as terras dos 2 filhos dela, né, que tinham sido tomadas quando o rei de York, o novo rei, né, o Eduardo, assumiu. Então ela resolve reivindicar as terras dela para esse novo rei. Então os 2 acabam se apaixonando, se casam, e esse casamento acaba trazendo muitos conflitos, né, entre o Eduardo e o Warwick, que é o conhecido fazedor de reis, que foi o responsável por colocar o Eduardo no trono. Então daí vai acontecer muitas reviravoltas, há muitas intrigas no trono, há muita traição, há muita guerra, muito sangue, é muita ação, você não respira em nem um segundo, vale muito a pena. E aqui no primeiro livro a gente vê uma mulher com a personalidade forte, com a beleza fenomenal, como diz o Giovanni Prota em Senhora do Destino. É conhecida como uma das mulheres mais bonitas da Inglaterra daquela época e também conhecida por ser bruxa, né? O pessoal fala fofoca, né? Nunca foi confirmado. Mas ela
descendia de uma deusa da água, então ela tinha alguns poderes aí, então as pessoas achavam que ela era bruxa. Na verdade, como a história se passa na Idade Média, né, e é uma história muito longínqua, não há tantas fontes assim para a Philippa Gregory ter exatamente certeza, né, de tudo que acontecia. Então, ela meio que levava na imaginação, ela criava os fatos, imaginava como deveria ter sido e coloca na história. E ela, lógico, usa esses falatórios, né? E ela acaba colocando um pouco de magia, porque naquela época as pessoas usavam muito isso. Qualquer pessoa que fazia alguma coisa que não era, que ninguém conseguia explicar, era chamada de bruxa. Então, a mãe dela, que é a Jaqueta Rivers e a Elizabeth Woodville eram consideradas bruxas. E no livro a Philippa Gregory aborda mesmo isso. Ela tinha uns tais poderes que também a filhazinha dela mais velha, com o rei Eduardo, também acaba adquirindo esses poderes também. E esses poderes são importantíssimos. Então, nesse primeiro livro a gente tem um pouco de paganismo misturado com a religião católica, tudo para que pudesse segurar os Yorks e segurar Elizabeth com a coroa na corte e fazer, né, que o marido dela inicialmente permaneça como rei e depois os filhos, né? Mas é uma longa história, é maravilhoso. Vou dar só um resumo, não quero dar spoiler porque eu quero muito que vocês leiam. Já o A Rainha Vermelha, ele traz a mesma versão dos acontecimentos, só que na visão da Margaret, que a Margaret é detestável, diferente da Elizabeth, que eu, por exemplo, me apeguei muito fácil a ela. Eu achava ela uma pessoa bem legal, bem bacana, mas também, que lógico que tinha seus defeitos, nenhum personagem é completamente bom ou completamente ruim, né? Que isso é maravilhoso, porque isso torna humanos. Mas a Margaret é detestável, chata, é aquela pessoa que é fantástica por religião, ela acredita que é santa, que tem os pés de santa desde criança. Mas a diferença, né, dos livros na cronologia é que o primeiro, A Rainha Branca, ele se passa exatamente no momento que o rei Eduardo é coroado. Então, em Rainha Vermelha ele começa um pouquinho antes, né? Ele conta primeiro a história, o antepassado da Margaret, para poder chegar no período atual, que é a Guerra das Rosas, o momento que Henrique e Eduardo brigam pelo trono, para poder ter uma segunda versão do fato que a gente leu em A Rainha Branca. Mas antes disso, ela volta um pouco para contar a história, para a gente entender por que a Margaret é desse jeito, e também dar continuidade à história que a Rainha Branca não deu. Então inicia com a Margaret criança. Ela, se eu não me engano, ela tinha 11 anos quando começa, ou é 9, mas eu vou colocar aqui embaixo. E ela tá pronta pra se casar, né? Pronta nada. A mãe dela quer que ela se case. A mãe dela não se importa com ela de jeito nenhum. Quer que ela arranje um casamento rico, só porque a menina Margaret sempre gostou muito de escutar a história sobre Joana d'Arc. Na Guerra dos 100 Anos, lá atrás, um pouquinho antes desse período que passa as histórias. Então, ela quer ser santa, ela acha que é santa, tem os joelhos e os pés de santa. Ela vive rezando, implorando para Deus, ter visões, ela acha que tem visões, então ela é super católica, que é o que diferencia muito do primeiro livro, da Rainha Branca, que tem todo o paganismo, toda questão de magia. Aqui não, aqui a Margaret é muito fervorosa católica, que chega a doer de raiva da gente ler e se adequar com a personalidade dela, porque é horrível. Então ela casa a primeira vez com um Tudor, Edmund Tudor, e aí ela tem um filho apenas com 13 anos, é um parto horrível, uma cena horrível, que é uma coisa que é bem presente para quem gosta de Game of Thrones, que é acostumado com violência, com estupro, com cenas fortes. A Philippa Gregory também traz esses temas pesados, só que com equilíbrio, né? Um pouco menos pesado do que lá no Game of Thrones. Mas aqui também vai ter. A própria Margaret passa por muita provação, a mãe dela detesta ela só por conta também do pai, né? Que o pai da Margaret se suicidou, então a mãe acha que a filha também é azarada, então ela não se dá muito bem com a menina e ela só usa a menina
para ganhar alguma coisa com aquilo. Então ela se casa com esse tudo, ela é quase que estrupada, né? Porque ela não queria fazer nada com ele, mas como era obrigação de esposa e tinha que produzir um herdeiro, que seria o próximo, né? Olha só, que seria que estava na linha de sucessão dos Lancasters. Essa criança é muito importante. Então nasce o Henrique VII, né? Futuro rei Henrique VII, que a gente não sabe até ver o final do livro, né? Só para quem nunca estudou, né? Quem nunca estudou a história da Inglaterra não sabe. Mas, então ela nasce um parto horrível, muito sangrento, ela acaba ficando estéril por causa disso, mas a Margaret, ela é proibida de ficar com a criança, ela se casa novamente porque o primeiro marido dela morre. Então ela casa com um homem muito mais velho do que ela, mais de 20 anos mais velho do que ela, que é o Henry Stamford. E ele é maravilhoso, muito pacífico, trata ela bem, só que ela tem uma ambição, ela sabe que, porque no início ela queria ser rainha, ela tava na linha de sucessão lá dos Lancasters, mas como ela é mulher, ela não tem o direito de assumir o trono, né? Ela, depois do rei Henrique, né, que é o rei, do filho dele, ela seria a próxima na linha de sucessão. Mas aí ela criou uma nova ambição, que ela queria ver o filho dela virar rei da Inglaterra. Então isso move a vida dela. Ela acha que a guerra olha como é contraditório, não? Uma mulher que é super católica, que prega pelo bem, ela usa a palavra de Deus para para qualquer coisa que ela queira, tá entendendo? E às vezes não são coisas legais. Ela adora guerra, ela incentiva a guerra, principalmente que é para tirar o rei Eduardo do trono. Então, ela é muito ambiciosa. A rainha branca, né, Elizabeth, também é ambiciosa, lógico. Quem não quer ser a rainha da Inglaterra, quem não quer permanecer no trono com suas regalias. Mas eu acho a Margaret muito mais ambiciosa do que a Elizabeth. E o pior é que ela usa o nome de Deus para isso. Deus quer você no trono, então ela fica com essa ambição absurda, né? Mesmo ela sabendo que tudo está perdido, que não vai dar certo pro filho dela ser rei, que os Yorks estão com tudo, mas ela continua com esse pensamento até o fim, né? Ninguém acredita mais nela até que acontece mesmo, ela consegue. É uma mulher altamente obstinada, e aí ela consegue e todo mundo tem que bater palmas para ela, porque essa sim, ela é a mulher obstinada mesmo, embora que ela passa por tudo, faz tudo para poder conseguir o que quer, então ela passa por cima de tudo para conseguir isso. E o máximo que são duas mulheres de personalidade fortes, personalidades diferentes, que uma hora tem que conviver as duas juntas, então é muito magnífico. Os livros, a gente começa a ter a sensação que está vivendo naquele momento, dá uma curiosidade absurda da gente conhecer um pouco mais da história da Inglaterra. É muita tramóia, muita guerra, muito horror, principalmente a Rainha Vermelha eu acho bem mais pesado que a Rainha Branca, porque na Rainha Branca a gente vê mais a versão da história por trás dos muros da corte, né? Lógico que tem seus momentos que os York estão na pior, porque os Lancaster estão na melhor, é sempre assim, York, Lancaster, então a gente vê a brutalidade mais nas guerras com a Margaret adora guerra, então tem horas que ela vai visitar o acampamento, né, após uma batalha, e é horrível, ela descreve as pessoas mutiladas, mortas, sem olho, a coisa mais horrível do mundo. A gente vê bem mais da Rainha Vermelha, tem cenas de estupro, tem cenas de guerra, muito sangue, e aqui na Rainha Branca a gente vê muita traição, jogos políticos, claro que a gente vê a guerra, mas a gente vê mesmo aos olhos da Elizabeth. A Elizabeth nunca chegou a estar no campo de batalha, não presenciou nenhuma batalha. Ela, claro que todas elas marcaram a vida dela de alguma forma. Ela escutava alguém falar, alguém ia e contava para ela, mas em nenhum momento ela teve essa visão real. E a Margaret não, a Margaret vivia a guerra, ela amava a guerra. Então a gente tem uma visão mais profunda do que foi a Guerra das Rosas
com a Margaret do que com a Elizabeth. Mas os dois são muito bons, os dois livros são maravilhosos e vale a pena ser lido. Eu até fiquei com a impressão, algumas vezes eu lia que nossa, isso aconteceu na Idade Média há muitos anos atrás, mas até hoje, principalmente lendo a Rainha Branca, que a gente vê esses jogos políticos ainda hoje, aqui numa cidadezinha pequena, cidade grande mesmo, os políticos fazem esses tratados o tempo todo, época de eleição, principalmente cidade pequena, sabe? Tempo de eleição a gente vê muito isso, quem virou para um lado de quem, agora quem é desse lado, quem é do outro lado, brigas, intrigas, só não há guerra, né? Ainda. Então, é maravilhoso que a gente traz essa sensação e a gente conhece um pouco mais da história, né? A gente sabe um pouco do passado por meio mais gostoso. Então, dois livros incríveis que valem muito a pena ser lido. Eu gostei mais da Rainha Branca, porque eu gostei bem mais da Elizabeth Woodville, eu achava bem mais interessante por conta disso, né, por ter menos brutalidade, mas por toda essa coisa da corte, né, do reinado, dessas trocas políticas que me atraem muito mais do que a Margaret e a sua fé inabalável, que eu detesto. Eu detesto a Margaret. Dava paciência ficar lendo a história dela, os pensamentos dela, que às vezes bem mais pecadores que a Elizabeth, mas ela achava que era santa. Muita gente hoje se passa por isso, faz muito, muito isso, não usa o nome de Deus para qualquer coisa, até para as coisas más. Então, eu tenho um Scooby, né? No começo eu dou lá a minha indicação para vocês me acharem, mas eu vou deixar o link para quem quiser me adicionar no Scooby. E todo mundo sabe que a gente tem que dar uma nota, né? Então, de 1 a 5 estrelas. A Rainha Branca eu dei 5 estrelas, Rainha Vermelha eu dei 4 estrelas. 2 muito bons. E para quem quer conhecer mais Philippa Gregory e, né, os livros, né, ela tem essa coleção dos primos, são 6 livros, ela já lançou 4, falta mais 2 ser lançados aqui no Brasil. O primeiro deles é a Rainha Branca, depois a Rainha Vermelha, a Senhora das Águas e o Fazedor de Reis. A Filha do Fazedor de Reis. São muito incríveis também, vale muito a pena ler. Philippa Gregory é isso, a história de uma maneira criativa, gostosa de se ler. Lógico que para quem está fazendo pesquisa não é muito indicado, né? Mas é bem bacana que a gente sabe um pouco mais sobre a história dos outros lugares e também a história do mundo, né? É muito bacana a gente conhecer como as pessoas, os nossos antepassados, mesmo que tão longe, viveram, né? Como é que as pessoas viviam naquela época. E é bacana também saber que como as coisas não mudaram tanto assim. Então vale muito a pena ler, procure já, se você não ler, Philippa Gregory, todos os livros dela eu recomendo. Então esse foi o meu vídeo resenha. Se você gostou, não deixe de curtir, se inscreva no nosso canal, comente aí quais são os livros da Philippa Gregory que você mais gosta. Então a gente volta semana que vem. Tchau!